Olha, graças a Deus. Né? Eu quero convidar aqui a minha esposa, ela vai trazer um louvor, foi convidada pela irmã, e eu gostaria que ela estivesse aqui agora. Um louvor que a gente tem cantado há um tempo atrás, e ele fala muito profundo aos nossos corações, principalmente quando nós estamos atravessando algumas dificuldades, né? Para quem ainda não nos conhece, nós somos casados há 45 anos, vamos fazer 46, graças a Deus. Estamos aí firmes e fortes na palavra do Senhor. Ela é meu braço direito e esquerdo e também meu ombro para apoiar nas horas que eu preciso chorar um pouco. Tá bom? Graças a Deus, irmãos. Amém. Esse hino que eu vou cantar, ele fala muito sobre a alegria, porque o pastor queria hoje para falar sobre a alegria, já estou adiantando, e ele falou para mim, para eu cantar esse hino. Muitas vezes a gente vê a falta de alegria no meio de nós, né? E essa falta de alegria vem por muitos motivos, e um desses está nesse hino, tá bom? Então, vou cantar mesmo sem o Ivete, não deu tempo, a irmã me chamou de manhã, não deu tempo, eu faço para eu ensaiar. Porque você saiu da igreja, que mal que Deus te fez, largando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para largar o Filho de Deus. Volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim, porque você está triste agora, se o mundo escolheu trazer sonhos, fantasias, você se envolveu. Te digo que o mundo não é teu lugar. Volte correndo, volte, eu quero te abraçar. Volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim, eu quero você comigo, pois eu te amo sim, te dou alegria. Volta pra mim. Amém? Amém. Quando a gente passa dos 15, irmãos, às vezes acontece isso, sabe? Por isso que eu fico nos 14. Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro da carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta muito bonita. Eu, pelo menos, fico assim, apaixonado por essas cartas. Outra coisa que eu gostaria de dizer para os amados, que a irmã, eu quase que chamaria ela aqui para fazer novamente a introdução, porque ela fez exatamente a minha introdução, a irmã que falou sobre missões. Mas é importante que a gente possa salientar. Outra coisa, os irmãos não precisam se preocupar com o tempo, porque o meu esboço está aqui. Se for pelo tamanho do esboço, pode ficar tranquilo, que logo a gente termina. Tá bom? Então, mas eu gostaria que você ficasse de pé agora com reverência à palavra de Deus e lesse comigo 2 versículos da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Amém? Amém. Vamos lá. Pai querido, aí está a sua palavra. Eu sei que o Senhor vai se encarregar de colocá-la, aplicá-la, gravá-la nos corações
presente nesta noite. Por isso é que eu acredito, Senhor, na tua pessoa e na tua palavra. Nos abençoa. Usa-me do jeito que o Senhor quiser. Eis-me aqui como teu instrumento, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Meus amados, podem se sentar. Queridos, eu entendo que nós estamos passando por momentos difíceis, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro está sofrendo. Eu não sei se os irmãos acompanharam os noticiários ontem no Marrocos, ontem, uma coisa assim. Mais de 1.000 pessoas morreram instantaneamente. Então veja que não é apenas o Brasil que está passando lá no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, obrigado, no Rio Grande do Sul, com as chuvas, que já passam de 40, se eu não me engano. Eu não assisti mais, mas acredito que já deve estar aí nos 40, né? E isso, amados, literalmente, estamos literalmente voltados para os finais dos tempos. Nós estamos vivendo literalmente, meus amados, os dias abreviados. Eu queria que a irmã tivesse dito também aqui dos dias abreviados. Porque nós vivemos tão distante das coisas, amados, de Deus, que muitas vezes nos causa tristeza, desânimo, como a irmã citou, depressão, né? Problema de coração. Quantos irmãos, pastores estão morrendo do coração? Então isso porque, meus amados, a irmã citou muito bem na sua explanação aqui, que ela fez, é exatamente porque nós estamos acelerados. Entende? Você observa que hoje em dia nós temos a tecnologia que num clique, num tocar, você está com o mundo em suas mãos. Eu não sei quantos aqui já fizeram. Esse eu tive o prazer de fazer. Eu fiz questão de assim que eu comecei a descobrir essas coisas tecnológicas, né? Eu fiz questão de achar a minha casa no Google. Irmãos, é uma coisa, como diz aqueles caras da televisão, é uma coisa de louco. Porque ele vai no globo terrestre inteiro, vai lá e acha, e vai, roda o globo e vai andando e vai girando e acha o seu país, e acha o seu estado, acha a sua cidade, acha a sua rua, acha a sua casa. Isso é coisa para louco. É por isso, meus queridos, que as pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus. Hoje, sem contar com a inteligência artificial, que está aí aflorando, está de vento em popa, como diz a linguagem. E aí, amados, nós olhamos para a igreja e nós observamos os crentes entristecidos, meu irmão. Os crentes entristecidos. Às vezes porque eles estão fora dos caminhos de Deus, às vezes porque eles estão longe dos caminhos de Deus, mas eles fazem suas orações e acham que Deus não está respondendo. Entende? Eles acham isso. Irmão, Deus diz que Ele não deixa uma oração sem resposta, ainda que seja não. Você entende a opinião de Deus como uma resposta? E aí, amados, eu faço questão de trazer aqui agora as evidências que nós estamos vivendo por aí, de que as pessoas estão querendo, aqueles que profetizam para ele, que ele tenha dinheiro, que ele tenha isso, que ele tenha aquilo. Eles fazem uma barganha com Deus de tal forma que nós ficamos envergonhados. Hoje eu vi um camarada fazendo uma barganha com Deus, pedindo 10.000 pessoas com 10.000 reais. Então a gente fica preocupado, e é por isso que muitas vezes as pessoas também deixam de ouvir a palavra, deixam de buscar a palavra, deixam de crer na palavra de Deus, por causa de que, na linguagem do Senhor, de João capítulo 10, ele diz que são os mercenários da fé. Vai nos entristecendo. Quantas vezes eu tenho 3 filhos,
E eu vejo ele dizer: pai, por que está acontecendo isso? Não é que eles estejam, como é que se diz assim, não por eu ser o pai, mas ele disse que só acredita no pastor, sou eu. Meu Deus, e agora? Então, eles não moram junto comigo, eles não moram na mesma cidade. Então fica difícil, entende? Por conta dessas coisas. E eles vão se entristecendo, e vão se afastando. E se você não estiver regando, irmãos, todos os dias eu converso com meus filhos, ligo para eles, olha meu filho, Deus te abençoe. Você deve fazer o mesmo, porque isso, meus irmãos, vai sendo a prática diária na sua vida, na vida dos seus filhos, que vai uma hora, chega uma hora que ele introjeta aquilo dentro de si e não larga mais. Sabe que tem alguém dizendo para ele: Deus abençoe. Entende? Mas agora, amados, eu pergunto: e a alegria nossa? Nós acabamos de ver aqui agora, e meus amados, eu vim para esta igreja porque eu vim morar aqui. Há um mês eu estou morando, há um mês e meio já vai fazer, né? Que nós estamos aqui. Um mês e 10 dias que nós estamos aqui. E eu disse: meu filho, procura uma igreja para mim aí que seja pertinho de casa. Ele achou exatamente maior, está na mesma direção. E é literalmente isso, né, mano? Que me leva na sala. E eu vim, quando eu cheguei aqui, vi a necessidade dos irmãos para ajudar. E eu estou aqui para ajudar os irmãos. Por isso, meus queridos, eu fiz questão de trazer esse texto. E ele diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, meus irmãos. Isso agora eu estou dizendo para nós. Dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. E coloco vocês em minhas orações. Com alegria. Eu faço isso com alegria. E aqui, amados irmãos, eu estou dizendo para você: independente de qualquer coisa que possa vir ou suja, de repente, ou prolongadamente, sei lá. E eu queria destacar aqui, amados irmãos, a palavra alegria. Irmãos, a alegria, ela faz parte da salvação. Ela é associada à salvação. É porque vocês não me conheceram há 43 anos atrás, que eu não tinha alegria. Eu não tinha, aliás, eu era uma pessoa empurrada, carrancuda. Essa palavra carrancuda vem daquele espírito maligno que eles colocam no barco lá. Já viram que os dedos estão assim? Aquele é a carranca. Essa palavra carrancuda vem daí. E eu era essa pessoa. As pessoas não podiam me dizer nada, que eu já estava querendo brigar com ele. Se dissesse que era bonito, eu brigava. Se dissesse que era feio, eu também brigava. Eu me lembro uma vez que eu era católico, carismático, roxo, do apostolado da oração, fiz catequismo, eu fiz primeira comunhão, eu fui coroinha. Entende? E uma pessoa falou de Jesus para mim, falou de João Batista, meu irmão. Ai, meu Deus, naquele dia nós nos enrolamos dentro de um capim chamado Capim do Angola. Alguns de vocês aqui devem conhecer. Brincamos até umas horas, porque ele disse que João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Ele disse: não, meu sangue não é não, ele não come inseto, não. Quando eu me preparei pela vida. Sabe, queridos? Mas no dia que eu me converti, a alegria aflorou em minha vida. Amém, amados? Amém. Eu não posso ser uma pessoa triste, meus amados. E quando eu começo a entristecer, eu tenho para você o Salmo 51, versículo 12, se eu não me engano. Ele diz assim: torna-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Porque foi de lá, meu irmão, do lamaçal do pecado, dos caminhos do inferno, que Deus me resgatou e me tirou. E eu não posso ser uma pessoa triste. Você também não, meu irmão. Ainda que estejamos passando por dificuldades, ainda que estejamos passando por momentos difíceis da nossa vida, da nossa igreja, não se entristeça, porque o Senhor diz que a sua força, a sua alegria é a nossa força. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz isso, que a força, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos, meu irmão, voltar a ser feliz, porque nós somos felizes. Porque nós temos o Salvador, o Rei da Glória, aquele que nós acabamos de cantar, toda a honra, toda a glória
é somente para Ele, é dele, e por Ele, e para Ele, porque Ele é. Amém? Ele é. Então nós não podemos de maneira nenhuma perder essa conexão de alegria com o Salvador. De maneira nenhuma, meus amados. E eu quero destacar aqui três palavrinhas que eu queria que dá alegria. Aliás, não é palavrinha, mas é apenas. Não, meu discurso está até difícil de segurar. De tão grande que ele é. Né? E ele diz aí que ela está associada à nossa salvação. Sabe por quê, meus amados? Que quando você sabe o que significa a palavra evangelho? Significa boas notícias. E quem é que não se alegra com boas notícias? Aliás, se alguém chegasse aqui e dissesse para você, olha, ainda que você tenha um carro zerado, aí viesse e aí dissesse assim, olha meu irmão, eu estou aqui trazendo um carro para você. Você não se alegraria, meu irmão? Isso não é uma boa notícia? E por que nós não nos alegramos quando Jesus diz assim para nós, olha meu filho, olha meu servo, eu estou tirando das portas do inferno. E você não se alegra? E eu vou levar você para morar no céu comigo. Oh meu Deus, por que não nos alegramos, meu irmão? Eu vejo o povo do Corinthians, do Palmeiras e tantos outros, eles se esperdeiam, eles brigam, eles choram, eles se batem para dar um gol, para a alegria dele, do seu time, porque venceu. E isso vai passar, meu irmão. Tudo isso aí é balela. Sabe, o apóstolo Paulo diz que nós devemos correr no estádio, não apenas para, eles correm para ganhar uma coroa incorruptível, mas nós corremos para ganhar a incorruptível, a imacessível coroa de glória, onde Jesus diz que Ele vai colocar em nós as pedrinhas, naquela coroa das nossas almas, das almas que nós vamos ganhar para Ele, dos trabalhos que nós vamos fazer para Ele. Então, querido, é isso que nós precisamos observar. Nós temos essa condição porque nós somos salvos. Nós não temos dúvidas. Você sabe aquele texto que diz lá de João 14? Esse texto é maravilhoso, irmão. Se você ainda não acredita em Deus, acredita a partir de agora nesse texto. Ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu vou e voltarei, e levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Algumas traduções dizem assim, e se eu for, não, meu irmão, traduz essa palavra aí, foi mal traduzida lá, erro gráfico aí, mas você pode colocar, e quando eu for, porque Jesus não deixou dúvida, ele disse que viria, você acredita nisso, amém? Então ele vem, não é quando ele vier, não, se ele vier, não, ele vem, e nós cristãos não podemos ter dúvida disso, senão você acaba perdendo a alegria. Segunda coisa aí, amados irmãos, a alegria flui de Deus. Alegria, meus amados, é prazer. É prazer. Alegria, meus amados, é você sentir que Deus é o teu Salvador. Alegria, meus amados, é você saber que Jesus está com você. A alegria, meus amados, é você entender que você já foi salvo por Ele. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, tendes paz com Ele. Meus irmãos, se nós já somos salvos em Cristo Jesus, nós temos paz. Nós não precisamos nos preocupar, meus amados, com o dia de amanhã, no sentido espiritual. Nós devemos, essa semana, inclusive, uma irmãzinha do lado do Pernambuco, disse, pastor, eu estou assim, irmã. Eu digo, alto lá, meu irmão, vai com calma. Tua alegria está no Senhor. Mas pastor, é porque está assim, as minhas contas estão. Eu disse, se preocupe com elas, sim.
Mas você não pode perder a alegria da sua salvação. Você deve correr atrás das duas coisas, principalmente a primeira delas é com a sua vida espiritual. Se você se preocupar com a sua vida espiritual, a material ela vem. Não é a promessa de Jesus? Mateus 6,33? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? As demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém. Por isso, meus queridos, você não pode perder a alegria da tua salvação. Eu acho interessante esse hino que minha esposa acabou de cantar. Irmãos, muita gente tem deixado a igreja porque perdeu a alegria de salvação. Irmãos, tem uma coisa que nós podemos ponderar também. Tem aqueles que chegam na igreja, passam dentro da igreja, ou são filhos de crentes, e a gente pensa que ele já é salvo. Pensa que ele é crente. Mas não é não, meus amigos. Desculpa a colocação que eu vou fazer, uma brincadeira, não me entenda mal, mas tem uma linguagem que diz assim: filho de gato, quando nasce é gatinho. Mas filho de crente, quando nasce, não é crente. Porque a salvação ela é individual. Amém? Amém. Ninguém vai no cói da saia da mãe, nem no cói do cinto do pai. Sabe? Não! Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno também. Junto com os outros. Apesar de estar na igreja muito tempo, apesar de ser filho de crente há muito tempo, apesar de ser filho do pastor, não importa. Se não tiver Jesus, como é que diz Atos 4,12? Em nenhum outro há salvação. Só em Jesus. É por isso, meus amados, que nós devemos buscar a palavra de Deus para a nossa salvação. É Ele que vai nos confirmar. Eu fico tremendamente alegre com esse texto de Romanos capítulo 8. Ele diz lá no primeiro versículo, ele diz assim, né? E depois que você aceita Jesus, nenhuma condenação a mais. Ah, pastor, então eu não vou ser condenado mais, então pecar por aí até umas horas, né? Assim que alguns dizem por aí, né? Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Vocês lembram de Maria, da prostituta que estava lá e Jesus disse: a tua fé te salvou? Fez o que? Agora ele disse uma sequência, como é que foi? Vai, não peques mais. Ah, pensei que vai prostituir de novo. Não foi isso não que ele disse, não, né? Não, vai e não peques mais. Oh, maravilha, obrigado. Eu gosto desses irmãos que me ajudam, viu? Eu gosto, me ajuda. Porque, às vezes, irmãos, nós esquecemos dessa palavra. E aí vamos pecar contra a lei. Irmãos, eu tenho visto crente pedindo perdão por todos os pecados. Como é que pode um negócio desse? Eu não entendo. Meu irmão, crente não pode ter perdão de pecado. Primeiro porque eu já expliquei aqui uma quarta-feira, pecado na vida de um crente é acidente. Ele não é uma coisa constante. O crente, ele se acidenta. Ninguém quer meter o pé na pedra, né? Mas às vezes vem quando a gente não dá a copada aqui, não, porque a gente anda sempre de sapato. Mas antigamente, a gente andava com os pés no chão, eu quebrava o dedo e ficava com eu estava calçando o sapato. Era porque eu queria, mas Deus me livre que ficava doendo e ficava assim, né? Era acidente. Pecado na vida de crente tem que ser acidente. E na hora de se acidentar, o que é que a gente procura? Não, mesmo. Lá em 1 João, capítulo 1, né, versículo 9, ele diz: filhinhos, não peques, mas se pecasse, tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas ele diz logo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a justiça. Amém. Amém. É isso que nós precisamos viver, irmão. A palavra de Deus diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela permanece, irmãos, do Salmo 119, versículo 89, diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Todas as coisas estão conforme tu criaste, e elas te obedecem. Meus irmãos, isso é tremendo. Você já pensou que todos os dias o sol nasce no mesmo lugar? A lua, as estrelas, o vento, né?
sai para o seu encontro, porque se Deus tirar o vento de você aqui agora, você não passa 7 minutos para ser defunto. Não é assim? Então nós precisamos glorificar a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado, Tu és o meu Deus, Tu tem me sustentado até aqui, e agora eu vou te louvar, te honrar. Entende? Porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor me salvou. Irmão, o Senhor é de Bebum. Bebum. Minha esposa sabe muito bem do que eu estou falando. Quando ela casou comigo, eu ainda era Bebum. Eu não sei como os pais dela deixaram o casamento, porque ela nasceu no lar cristão. Mas diz ela que os pais dela disseram que viu em mim alguma pessoa, alguma coisa de boa. Então, mesmo o Bebum, ele disse: pode casar com ele, não tem problema não. Eu pedi a mão, ela não deu só a mão, não, deu a inteira. Por isso que ela está aí comigo hoje. Né? Mas, amados, eu fumei 14 anos. Bebi 14 anos. Mas Deus tirou um cidadão lá do interior do Pernambuco. Duas cidades bem empatadas. Naquela época tinha o quê? Uns 10 mil habitantes. Hoje tem 40 mil já. Que o mundo se desenvolveu tremendamente. E me fez um pregador da palavra de Deus. Deus já me deu a graça de conhecer 5 países. Então eu fico grato a Deus. Eu tenho que me reclamar? Eu não tenho. Eu tenho que glorificar e me alegrar no Senhor, meus irmãos, porque Ele é o meu Deus. E por último, meus irmãos, eu quero falar para os irmãos o seguinte: que a alegria, mais irmãos, ela tem que fazer parte do nosso deleite. Você já viu aquele Salmo 37 que ele diz assim: deleita-te no Senhor e Ele fará, exato, o desejo do teu coração. Isso é só tradução, não se preocupa não. A senhora está no céu. Tá? E eu quero aqui contar um testemunho. Eu estava numa igreja que a gente tinha acabado de iniciar. Fomos nós que abrimos a igreja, está lá até hoje, graças a Deus. E aí, eu dizia sempre assim: um dia Deus vai me dar a graça de eu ir na Terra Santa, Israel. E aí, um determinado dia, eu estava ministrando algumas pessoas lá para o batismo, e aí eu cheguei, terminou o curso do batismo, eu disse: irmã, você está pronta para ser batizada? E eu disse: graças a Deus, pastor, graças a Deus. Ele disse: então agora a irmã vê aí o dia que a gente vai marcar o dia aí para a gente trabalhar com o batistério, né? A gente tinha batistério lá também. E aí, eu disse: não, pastor, não quero batizar aqui não, eu quero batizar no Rio. Aí eu disse: olha só, tá bom, irmão, a gente marca um dia, frente um mundo aí, leva toda a igreja lá e a gente batiza, tem represa quanto é lá, né? Eu disse: mas eu não quero me batizar aqui. Não é qualquer rio que eu quero. Eu quero me batizar no Rio Jordão. Eu sempre tenho que irmãzinha de fé, viu? Que coisa bonita, né? Aí ela disse assim, tá bom, minha irmã, então eu vou procurar esses pastores aí que fazem essas caravanas para lá, e aí a irmã vai, eu falo com eles e eles batizam a irmã lá. E quem disse que eu quero ser batizado por outro pastor? Eu quero ser batizado pelo meu pastor. Aí eu fiquei: eita, irmã, eu estou exatamente do jeito que eu estava naquele dia. Olha seu pastor como é que está. Eu puxava assim, não via nada, meu. Não tinha nem um centavo. Aí disse: mas Deus proverá. Eu disse: amém. Quando ela disse Deus proverá, eu disse: amém. Mas tem que pegar a bênção logo, né? Não deixar de escapar. E aí eu sempre tive esse desejo na minha mente: deleita-te do Senhor e Ele fará o desejo do teu coração. Eu cheguei e disse para a minha esposa: Deus está fazendo com que agora eu seja realizado naquele sonho que eu tinha de ir na terra do Senhor. Dito e feito e acontecido, irmão. Quando foi com 30 dias, sabe quanto custava a passagem naquela? $10 mil. Não, $4.500. Quase $10 mil naquela época. Eu disse: eita, lá vem a irmãzinha com as passagens. A minha dela era difícil. Porque minha mulher não gosta de viajar de maneira nenhuma. Aí nós juntamos uma caravana lá e fomos todo mundo.
fomos em 40 pessoas para Israel. Eu estive no Mar da Galileia, eu estive no Monte das Oliveiras, eu estive no Monte de Gerizim, eu estive no Monte da... Só não cheguei no Monte da Tentação, porque chegamos lá em Cafarnaum, era à noite. Né? E aí diz que lá, irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer. Isso não fui eu que disse, foi o guia que disse. Tem tanta dificuldade de se ir lá à noite, porque os demônios que tentaram Jesus ainda passam por lá. Diz que lá tem uns vesgões quase o tamanho de um pau. Não tem que chegar lá de noite. E eles são da noite. Não aguentam. Por isso eu não fui nesse monte. Mas Deus me deu a graça. Sabe? Andei por cima do Mar da Galileia. Aliás, andei não. O barco que andou comigo. Eu não sou Pedro da vida, não. Ainda não. Mas, queridos, então, o que eu quero dizer para os irmãos, Deus traz para nós alegria. E por isso, quando eu me sinto meio despreocupado com as coisas do céu, eu digo, Senhor, torna a minha alegria da tua salvação. Não me deixa, Senhor, me afastar dos teus caminhos. Irmãos, tentação não falta, viu? Para pastor ainda é dobrado. Parece que ele é um alvo do inimigo mesmo. Entende? Os irmãos ainda aqui lá, eles ainda deixam folgando, mas o pastor parece que ele vai direto, quase que o tempo todo. Se você não tiver de olho, sabe por que, amados? Você pensa que não, mas parece que para nos dar orgulho de estar aqui, nesse lugar. Dá orgulho, dá prazer, dá o que mais? Dá tantas coisas que, sabe? Mas para mim, sabe o que dá, irmãos? Responsabilidade, preocupação. Porque pode você, uma palavra que eu disser aqui, você fazer uma heresia e sair por aí, pregando essa heresia. Então, para mim, é preocupação. Eu me preocupo com a igreja do Senhor. Em 99, Deus me deu a graça de escrever um livro. Né? Lá, graças a Deus, Deus deu a graça da gente escrever. Eu e minha esposa. Minha esposa também já tem 3 livros escritos, graças a Deus. Se alguém precisar depois, a gente só fala. Tá bom? Mas ele me deu a graça de escrever um livro falando sobre a igreja. E eu me preocupo literalmente com a igreja. E parece, irmão, fazem 24 anos atrás. 99, 24 anos. Né? Estamos 23. Parecia que eu estava profetizando do que ia acontecer. Cercar-se-ão muitos mestres, cheios de si, querendo pastorear eles próprios. A palavra de Deus disse é o próprio profeta. Então, meus queridos, é por isso que nós precisamos estar atentos, principalmente do pastor, porque senão o pastor pode fazer isso aqui uma trincheira. Já fizeram comigo. Sabe o que é trincheira, sabe? Aquele montão de saco que eles colocam ali e fica com a metranca, esperando o soldado que vai chegar aí. E o pastor fica aqui como uma trincheira, matando todo mundo. Os crentes da igreja. Há muitos pastores que têm matado crentes por aí, viu? Não no sentido literal, mas no sentido espiritual. Muitos já deixaram. Eu encontro muitos por aí, meu irmão. Os crentes devastados, na rua, perdidos. Sabe, já até, muitos deles até já apostaram, porque não tem que lhe ajude. Entende? Mas eu louvo a Deus, porque Ele tem me sustentado, Ele tem me dado graça. Eu tenho buscado essas pessoas que eu vejo, desse tipo, para que eles retornem à casa do Senhor. Volta para mim. Sabe, queridos? É disso que eu estou falando. E outra coisa, finalizando, amados. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Abacuque. Abacuque. E eu quero contar uma ilustração antes. Diz que teve um homem que ele era um bastante rico, um fazendeiro muito rico, riquíssimo, tinha fazenda a perder de vista. E aí ele saiu um dia para visitar suas fazendas. E naquele dia ele saiu e viu um dos seus funcionários escavando uma vala aqui para
passar alguma coisa lá, e escavando uma vala, uns 3 metros de profundidade, ele estava lá. E aquele cidadão estava assim cantando: eu alegre toda a sua luz, pois Jesus agora me... Por isso que eu gosto de cantar esse cantor. Sabe? Desde que me achou, da morte me livrou, canto, vivo sempre alegre, Cristo me salvou. Sabe? E aí ele olhou para aquele cidadão e disse: ô moço, patrão, hein? Desceu do cavalo e disse: ô moço, eu não estou entendendo. Você está aí cantando, alegre, feliz, dentro de uma vala dessa, ganhando uma micharia que eu lhe pago. Muito bem. Aí ele disse: o senhor me permite sair um pouquinho? Aí ele saiu da vala. E ele disse: ah, é? E aí ele chegou e disse: olha para mim, era um povo, né? Olha para mim. Está vendo tudo isso aí? Ele rodou o braço assim, uns 90 graus. Sabe? Ele disse: está vendo tudo isso aí é meu. Mas agora eu estou entristecido, estou infeliz, eu estou amargurado. Ah, porque o senhor não desce. Você está vendo? Então, já que o senhor falou que eu estava alegre lá dentro, e com a micharia que o senhor me paga, então faz o seguinte: olha para cima. Aí aquele homem olhou. Aí disse: está vendo? Olha. Aí deu 180 graus. Está vendo tudo isso aí? É meu. Oh, maravilha. Amém, amados? É nosso, irmãos. Sabe por quê? Jesus é o herdeiro de tudo aquilo. Os céus. E nós somos os seus co-herdeiros com Ele. Amém? Amém. Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos aceitar isso. E aquele homem ficou entusiasmado com aquele cidadão que estava lá dentro do buraco, escavando terra e ganhando micharia. Ele mostrou que o céu é muito maior do que o que ele tinha. Mas o texto de Abacuque, meus queridos, eu queria que você observasse aí, capítulo 3. E dependendo do que você está enfrentando, do que nós estamos enfrentando, do que a igreja está enfrentando, meus queridos, esse texto é para nós como igreja. Olha como ele diz a partir do versículo 17: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, o Deus da minha salvação. Amém, meus filhos? Vamos nos alegrar no Senhor. Essa igreja tem jeito, porque é o Senhor que é o dono dela. Essa igreja tem jeito, porque se nós nos colocarmos diante dele, ele fará. Sabe? Eu não vou usar, porque isso aqui é para o homem, mas para a igreja não dá problema usar isso. Mas eu vou usar, os irmãos tentem entender. O homem ele cai várias vezes, mas eles não ficam prostrados daqueles que são do Senhor. E a igreja pode passar por uma queda, pode passar por uma dificuldade, mas ela não fica prostrada se ela estiver nos pés do Senhor. Amém? Outro dia aqui eu falei para os irmãos, me perdoe a colocação que eu fiz aqui na quarta-feira, eu desafiei os irmãos: vamos fazer umas vigílias de oração. A igreja precisa orar. Irmãos, uma estatística que foi feita aí, sabe, diz que nós não oramos 5 minutos. Individualmente, não oramos 5 minutos. No coletivo, principalmente, porque a gente chega, ora 1 minuto e encerrou, né? Mas, amados irmãos, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Amém. Amém? Amém. Deus possa estar aplicando essas palavras nos corações dos irmãos, que os irmãos se alegrem. Volte-se para Jesus, busque Jesus. Está difícil, irmão. Pior se você tivesse sem Ele. Pior se você tivesse sem Ele. Entende? Quero tomar permissão aqui. Eu conversei com permissão do irmão aqui. Ednei,
Fique à vontade entre nós. Deus te abençoe. Se precisar, estamos aqui para te ajudar no conselho, não somente para você, mas toda a tua família. Se estenda a toda a tua família. Tá bom? Mas eu queria que você curvasse a sua cabeça aqui agora. Meu querido, eu não me conheço. Sabe, irmão? Sabe por que eu digo isso? Porque não está na testa de ninguém escrito assim: eu sou salvo. Uma faixinha assim. Você pode até ser filho de crente, sabe? Você pode estar na igreja há muito tempo frequentando, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Jesus hoje quer que você tome essa decisão. É uma decisão, meus amados, que é eterna. Ela é para levar você para o céu. Se você quiser tomar essa decisão para ter essa mesma alegria, Jesus te convida agora. Se você tiver, dá um sinal que eu quero orar por você. Você está aí e quer ser salvo para a alegria da tua salvação, para a alegria do Senhor. Você está aqui nesta noite. Se você estiver, eu quero orar por você. Mas nós vamos orar assim mesmo, meu. Eu não vou apelar muito, porque aquele que tem sede busca. Amém? Amém? Então nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra, pela oportunidade. Eu desde já agradeço ao meu Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui nesta igreja, nesta noite, pregando a sua palavra. Quero agradecer também ao irmão que teve aí a sua ousadia e não teve medo de me convidar para pregar. Tá bom, meu querido? E a igreja que está apoiando o irmão que dirige esse trabalho. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Agora, meu Deus, é contigo. Faz a tua obra, Senhor, cada irmão. Deus, o Senhor sabe daquilo que está acontecendo em cada um de nós. Por isso, Pai, o Senhor já deixou o seu manual. Obrigado, Pai, porque esse manual, Senhor, ele fala muito os meus defeitos. Pai querido, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre a tua igreja. Amém. Meu Pai, eu te peço por aqueles que não vieram, Senhor, onde eles estiverem, como irmãos que estão viajando, que eles estejam também, meu Deus, ligados à tua palavra. Não importa se é a igreja ateu ou C, ou eles estejam, Senhor, num acampamento, num alojamento, num hotel, aonde for, Pai, que o Senhor esteja com eles, para que eles sintam o poder do Senhor em suas vidas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a alegria. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou. Nós te pedimos, Pai, por tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus.